capítulo 8. Nós vamos ler do verso 1 até o verso 5. Apocalipse 8, verso 1 até o verso 5, nos diz a palavra: Quando o Cordeiro quebrou o sétimo selo, houve silêncio no céu durante quase meia hora. Então veio os 7 anjos que estão em pé diante de Deus, e lhe foram dadas 7 trombetas. Veio outro anjo e ficou em pé junto ao altar, e com um incensário de ouro, e lhe foi dado muito incenso para oferecê-lo, com as orações de todos os santos, sobre o altar de ouro que está diante do trono. E da mão do anjo subiu à presença de Deus a fumaça do incenso, e com as orações dos santos. Então o anjo pegou um incensário, encheu-o do fogo do altar, e atirou à terra, e houve trovões, vozes, relâmpagos e terremoto. Pai Celeste, Pai amado, nós queremos mais uma vez, Deus, clamar ao Teu santo nome e pedir ao Senhor, fale conosco. A Tua palavra foi lida, Senhor. A Tua palavra, Pai, foi exposta, ó Deus. Nós queremos ouvi-la, Senhor. Trabalha nas nossas vidas, trabalha em nossos corações, trabalha, ó Deus, em nossa mente, ó Pai, para que nós não venhamos a ser derrotados por nós mesmos. Não permita que a Tua palavra seja roubada do nosso coração, Pai, mas ao contrário, que o Teu Santo Espírito, Senhor, Filho, Pai, que essa palavra possa germinar em nós cada vez mais e mais, no nome de Jesus. Amém. Queridos, eu gostaria de pensar a respeito da questão de que Deus responde às orações. Deus responde às orações. Os estudiosos vão olhar para esse trecho das Escrituras, olhando o capítulo 8 até o capítulo 11, e vai dizer que talvez seja uma das passagens mais difíceis para se estudar, se não for a mais difícil. E aí nós percebemos, olhando esse texto, olhando as etapas daquilo que acontece em Apocalipse, nós vamos ver várias passagens do Apocalipse, elas acontecem tudo ao mesmo tempo, chamado então de paralelismo progressivo. A nossa tendência ao ler a Bíblia é uma tendência de ler a Bíblia de ordem cronológica. E quando nós lemos o Apocalipse, nós achamos que começa o capítulo 1, acontece primeiro o capítulo 1, depois o capítulo 2, Não, o Apocalipse está narrando aquilo que vai acontecer, mas várias coisas elas acontecem ao mesmo tempo. É realmente que nós nos deparamos com uma certa dificuldade em relação à ordem cronológica quando nós lemos Gênesis. Quem escreveu Gênesis foi Moisés, correto? Só que Moisés não estava lá no primeiro dia da criação. Só que nós temos a tendência de olhar para as Escrituras como se estivesse em ordem cronológica. Não está em ordem cronológica. A maior parte das Escrituras está numa ordem lógica. Por isso que o livro de Gênesis é o primeiro livro da Bíblia. Isso para nos ajudar no raciocínio do entendimento. De igual forma, quando nós olhamos Apocalipse. Então, várias coisas acontecem ao mesmo tempo em Apocalipse. E quando nós olhamos para esse trecho das Escrituras, nós vamos perceber a respeito do foco que é dado aqui, as orações dos santos. E essas orações, João vai dizer que Deus responde a elas. O que nós vamos notar quando você vai lendo Apocalipse é o seguinte: à medida em que ele vai sendo revelado, que vai mostrar através da história que a vida na terra ela não vai se tornar mais fácil. Ao contrário, Apocalipse, conforme vai falando das coisas, vai mostrando que o final da história, a vida aqui na terra, vai se tornar cada vez mais difícil. E isso não deve nos assustar, olhando nesse sentido. Só que nós lemos o capítulo 8 fala do sétimo selo.
Só que os selos começam a ser abertos lá atrás. Capítulo 6. E você olha o capítulo 6, é aberto o primeiro selo, o segundo selo, o terceiro selo, o quarto selo, o quinto selo, o sexto selo, e quando vai para o sétimo selo, entra o capítulo 7. E não se abre. Ele dá essa quebra aí, então, daquilo que seria a principal revelação do Apocalipse, que é a volta de Jesus. E não acontece. Acontece o capítulo 7, e depois o sétimo selo, ele só é aberto no capítulo 8. Mas eu quero pensar um pouco mais, entender um pouquinho melhor essa passagem. Interessante que os 4 primeiros selos soltam os cavaleiros do Apocalipse, e cada um deles representando então a guerra, a violência, a fome, a morte. São 4 cores diferentes, cada um deles com um significado. O quinto selo vai dizer que as orações dos santos sejam soltas no mundo. Quem teria pensado que as orações dos santos, como nós, pessoas, Deus vai ouvir, vai responder. E cada uma das pragas que Deus vai mandando, seja dos selos, dos cálices da ira, sempre é a mesma oportunidade de arrependimento. É sempre com o mesmo foco de chamar as pessoas a se arrependerem e se voltarem para Deus. Nós vamos ver então os 6 selos representar os terremotos, a escuridão ao meio-dia, o terror de todos os lados. E chegamos então no capítulo 8. E nós temos essa visão. Se você depois puder ler com calma, rapidamente, vamos dar uma olhada só para a gente observar. Vira algumas páginas atrás aí, capítulo 4, o final do capítulo 4. O final do verso 8, você tem um cântico. Vamos ler o versículo 8. Você vai perceber, capítulo 4, verso 8, nos diz o seguinte: e os 4 seres viventes, tendo cada um deles respectivamente 6 asas, estavam cheios de olhos ao redor do templo. Não tinham descanso nem de dia nem de noite, proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, aquele que era, que há e que há de vir. Final do verso 10. Verso 10. E os 24 anciãos se prostravam diante daquele que está sentado no trono e adoravam ao que vive para todo sempre. Depositaram suas coroas diante do trono, proclamando: Tu és digno, Senhor, nosso Deus, de receber honra, glória e poder, porque criaste todas as coisas, e por tua vontade elas vieram a existir. Quando você olha capítulo 5, o verso 8, e quando ele pegou o livro, os 4 seres viventes, os 24 anciões se prostraram diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheios de incenso, que são as orações dos santos, e cantavam um cântico novo, dizendo: digno és de pegar o livro, de quebrar os selos, porque foste morto com teu sangue, e compraste para Deus os que procedem de toda a tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus o constituísse reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Você vai ver a expressão de cântico no final do verso 12: digno é o Cordeiro que foi morto, de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória e o louvor. Final do verso 13: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor, honra, glória e domínio para todos sempre. Você vê os anciãos, você vê os anjos, eles estão adorando a Deus. Eles não têm descanso. E por que chega no 7º selo, então, olhando para o verso 1, nós vemos um silêncio assustador. Qual é o significado desse silêncio? O porquê que existe esse silêncio no verso 8? Os anjos param de adorar, os arcanjos pararam de adorar, o céu se calou. Por quê? Nós vamos ver esse verso, olhando para essa perspectiva. O que significa isso? A ideia de que o juiz vai dar o seu veredito.
onde todo mundo para e respira, porque agora o Rei do Universo vai se levantar e vai dar a ordem. E todos estão naquela perspectiva. O que ele vai dizer? Os louvores pararam. Houve silêncio absoluto. O que é então que ele vai falar? Qual vai ser a ordem dele? E por isso se emudece. Quando nós olhamos isso, a ideia é que de julgamento está para vir à terra como nunca antes aconteceu. Quando você lê as Escrituras, você não vê essa perspectiva de que o céu parou, que a terra parou, que todos ficaram em silêncio diante do Senhor. Só isso em Apocalipse. Por quê? Porque o julgamento de Deus vai acontecer como nunca aconteceu antes na história. E aí nós vamos para o verso 2. Nós vamos perceber que agora uma trombeta. As trombetas eram usadas para chamar o povo em algumas situações, por exemplo, para trabalho. Você tem microfone, você tem alto-falante. De que maneira se chamava o povo para o trabalho, para a guerra, ou para a adoração, para o culto? Com as trombetas. Nossa tradução está trombeta, né? A gente lembra do trompete, essas coisas. A ideia é do chofar, a ideia é de você emitir o som para o povo se preparar. Quem é militar sabe disso, né? Um dá o grito, o restante já sabe o que tem que fazer. A ideia é que os anjos, então, trazendo as suas trombetas para anunciar o que ele vai falar, ele vai se manifestar, trazendo a ideia de que algo muito importante vai acontecer. Por isso que eles estão com as trombetas em suas mãos. O silêncio acontece. O verso 3 e verso 4. Vamos ler novamente o nosso texto. Veio outro anjo e ficou em pé junto ao altar com um incensário de ouro. E lhe foi dado muito incenso para oferecer com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do nosso trono. E a mão do anjo subiu à presença de Deus na fumaça e incenso com as orações dos santos. Vou olhar um pouco para isso. A simbologia do incenso são as orações. Quando você lê o Antigo Testamento, você vê o sacerdote lá colocar um incensário no templo do Senhor, a ideia é que as orações estão subindo a Deus, que são aromas agradáveis ao Senhor, e elas são incessantes diante de Deus. É dessa forma que chega. Agora, no Novo Testamento, não são mais os incensários que se usa mais no templo. É a oração do povo. É o povo agora que ora ao Senhor. Saiba de uma coisa, nenhuma oração é perdida. Olhando para as orações dos santos, que são incensários à presença de Deus, chegam-se diante do Senhor. Tenha certeza de uma coisa: nenhuma oração feita diante do Senhor, ela se perde. E aqui vai meu desenvolvimento sobre 3 aplicações sobre a oração. Até aquelas orações mais curtas, até aquelas orações que nós fazemos em pensamento, nenhuma oração se perde diante de Deus. O céu se cala, prende a respiração, os anjos vão tocar a trombeta, algo grande vai acontecer, é porque o Rei vai manifestar. Porque Ele vai responder as orações. E essas orações que Ele vai responder são orações imprecatórias. Já ouviu essa expressão? Os salmos imprecatórios. É quando você pede para que Deus exerça justiça. É quando você pede para que Deus faça vingança. Se você já ouviu a expressão, ao Senhor pertence a vingança, isso está lá em Salmos. Por quê? É quando o oprimido, quando o fraco não tem quem lute por ele. E ele faz orações a Deus pedindo: faça justiça, lute a minha causa, brigue por mim, porque não tem quem interceda por mim se não for Deus. E é por isso que as orações não se perderão. Quando nós olhamos no Novo Testamento, nós vamos ver
ver que Jesus conta a parábola de uma mulher que ela começa a importunar um juiz, ela fica importunando, incomodando, até que esse juiz venha e faça justiça a essa mulher. Como diz o texto sagrado. Só que quando você continua na leitura, Jesus vai dizer: quanto mais Deus aos seus escolhidos. Nenhuma oração se perde diante do Senhor. Isso é algo para trazer encorajamento, é algo para trazer ânimo ao nosso coração. É algo para aquilo que você tem orado, para você não desistir de orar, para você, eu e você, nós valorizarmos as orações. O interessante é quando nós olhamos a oração do Pai Nosso, e nós vamos ver que diante de uma situação que nós temos vivido no nosso mundo contemporâneo, na nossa época, em que as pessoas oram para que Deus faça a minha vontade, na oração do Pai Nosso é o contrário. A oração do Pai Nosso é para que a vontade de Deus seja feita. O texto vai dizer: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra, assim como já é feito nos céus. Então, quando nós oramos, Deus, faça-se aqui aquilo que o Senhor já tem feito nos céus. Já ouviu a expressão do reino? O reino já e o ainda não? Nós vimos um pouquinho disso na escola dominical semana passada. A ideia é que o reino já chegou, o reino de Deus, mas ainda não na sua plenitude. Como assim? O reino do Senhor já foi inaugurado na morte de Jesus Cristo, que é o reino de justiça, de retidão, de equidade, de santidade, onde não existe desigualdade, onde não existe fome, não existe dor, mas não na sua plenitude, porque Ele está sendo espalhado, Ele está crescendo. Por isso, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra, como ela já tem acontecido nos céus. Tem três coisas para nós pensarmos a respeito de oração. A primeira delas, as nossas orações devem ser fervorosas. O verso 3, vamos dizer: veio o anjo, ficou em pé junto ao altar, com um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para oferecer com as orações de todos os santos sobre o altar, e ouro que está diante do trono. Nós devemos continuar orando ao Senhor continuamente, fervorosamente. Muitas das vezes nós oramos, às vezes, uma oração bem triste, né? Não sei se são aquelas orações desanimadas, quem tem fé, de Deus assim: ah, Deus, se for da tua vontade, se o Senhor se lembrar, se o tiver compaixão. As orações foram misturadas com fogo. Nós devemos clamar a Deus, nos moer na presença do Senhor, buscar com intensidade. Já viu o final de Copa? O torcedor, todo mundo pulando, animado, com toda a energia, gritando: vai Brasil, Brasil perde de 7-1, vai Brasil, todo mundo naquela expectativa, torcedor de futebol todo alegre. É esse ânimo. Deve ser orações fervorosas, ou mesmo diante de circunstâncias na qual nós estamos moídos, se humilhar na presença de Deus. Se moer na presença de Deus, chorarmos pelo nosso pecado, chorarmos intercedendo por pessoas à nossa volta, clamarmos, mas buscar com intensidade, com força, sem desanimar, com lágrimas que sejam, mas continuar orando. Segunda coisa, as nossas orações devem ser perseverantes. Êxodo, capítulo 30, vai nos falar a respeito de que o sacerdote entrava no templo para oferecer o incensário. Ele deveria entrar pela manhã para colocar o incenso, e deveria entrar ao final da tarde, antes do início da noite, para colocar o incenso.
O que isso vai demonstrar? Ele coloca incenso no templo a hora que lhe sobrar tempo, a hora que dá vontade, a hora que ele achar que é conveniente, achar um outro horário mais propício para isso. Não. Constantemente ele colocava incensário. O que isso tem a ver conosco? Nós devemos ser perseverantes nas orações. Por quanto tempo você tem orado para alguma causa? Você tem alguma causa diante de Deus? Tem alguém que você ora, que você tem pedido para que Deus toque na vida dessa pessoa? Faz quanto tempo que você está cozinhando esse assunto na oração? Primeira vez que eu ouvi a expressão cozinhar em oração, eu achei fantástico. Quem é da roça assim como eu, já deve ter tomado uma canja de galinha. E todo mundo sabe que tanto galinha quanto galo, a carne é dura. E olha, dá-lhe panela e dá-lhe fogo. Quanto tempo nós estamos cozinhando esse assunto diante do Senhor? Muitas das vezes nós somos vencidos pelo tempo, pelo desânimo. Deus não vai responder, Deus não vai tratar, Deus não responde. Na oração da madrugada, sábado, domingo para segunda, eu falei um pouquinho a respeito disso. O silêncio de Deus. George Miller, britânico, tem uma história muito conhecida. Conta-se que logo na juventude que ele se converteu, ele começou a orar por 5 amigos. E depois de 5 anos orando por esses 5 amigos, o primeiro deles se converte. Depois de 10 anos orando, o segundo se converte. Depois de 20 anos orando, o terceiro se converteu. Após 40 anos de oração, o quarto se converteu e George Miller morre. 6 meses após a morte de George Miller, o quinto se converte. Quando eu vi essa história de 40 anos orando, e o quarto se converte, depois ele acaba falecendo, me fez lembrar da história do paralítico junto ao poço de Bethesda. 38 anos esperando para quando o anjo mexesse nas águas e agitasse as águas, ele pudesse então descer e ser curado. E Jesus pergunta: quer ser curado? Quanto tempo nós temos perseverados em você? Por quanto tempo você tem orado ao Senhor? Mais do que orações fervorosas, você tem sido perseverante? Quando você abre a sua Bíblia e você vê esse mesmo assunto, você tem sido perseverante, tem colocado diante do Senhor e tem chorado diante de Deus e clamado diante do Senhor por isso? Como está isso? Terceira coisa, não apenas ore, mas coloque em suas orações palavras de louvor e gratidão. De louvor e gratidão. Hebreus 13:15 nos diz: por meio de Jesus, nós oferecemos a Deus sempre sacrifícios de louvor, que é fruto de lábios que confessam o seu nome. Interessante essa coisa. Por meio de Jesus, oferecemos a Deus sempre sacrifício de louvor. Que são lábios que confessam a Ele. A ideia de louvor, que o Senhor habita no louvor, que a ideia que o Senhor é exaltado no louvor. Coloque nas orações expressões de ações de graças. É a ideia de elogios, de que só o Senhor é Deus, só o Senhor é poderoso. Palavras de ações de graças, agradecendo de fato pela casa. Agradeço pelo meu trabalho, agradeço porque hoje eu acordei e tenho um teto sobre minha cabeça, eu tenho café para tomar. Obrigado, Senhor, por isso. Obrigado, Senhor, porque eu tenho o que comer. Obrigado, Senhor, porque eu tenho o meu trabalho. Obrigado, Senhor, pela minha família. Obrigado porque o Senhor tem livrado e sustentado diante de tantas coisas e circunstâncias.
maior parte das vezes, parece que a gente está no fast food. Qual é o seu pedido? Meu pedido é esse, ok, tá, tchau. Nem muito obrigado. Nem obrigado pela salvação e a mensagem do Evangelho que chegou à minha vida. E eu te louvo e te agradeço por isso. Coloque expressões de louvor diante do Senhor. Interessante pensar em incensário, porque incensário traz cheiro. São usadas ervas aromáticas, e quando se produzia, isso em muitas regiões da África e algumas regiões do Oriente Médio ainda se usam isso, para produzir um perfume no ambiente. Só que se um incensário de fato são as orações, eu tenho medo de perguntar para Deus como estão as minhas orações. Por que medo de perguntar para Deus como estão as minhas orações? Será que tem sido cheiro agradável? Ou tem sido um certo cheiro, desculpe as expressões, de cano de esgotamento? Eu tenho medo de perguntar para Ele. Que a oração, ela vai transformando as nossas vidas. Você já trabalhou em ambiente onde tem pessoas fumantes? A pessoa trabalha ali tudo, a pessoa nem fumou no ambiente, mas o fato dela ser fumante, ela fica um certo tempo no ambiente, a hora que ela sai, se chega, você fala, fulano de tal estava aqui. De igual forma, nós percebemos o quê? A pessoa não está com um bom perfume. A pessoa fica no ambiente, ela sai, se chega uns minutos depois, algum tempo depois, fulano de tal esteve aqui. Porque o cheiro fica no ambiente. Como será que tem sido as nossas orações para Deus? Como anda a sua vida de oração? Como anda a sua vida de oração? Esta é apenas a preparação da abertura do sétimo selo. Há um silêncio assustador. Há então uma súplica terrível. Todas as orações da Isaías em todos os tempos, desde o início da criação, desde lá do Gênesis, onde todas as pessoas levantaram um clamor a Deus, clamando por justiça, onde o pobre foi caluniado, onde ele levou golpe, aonde a corrupção matou pessoas, onde houve o grito desesperado do oprimido, daquele que teve o direito roubado. Deus ouve, Deus responde as orações, e elas serão respondidas. O que esse selo, o sétimo selo, capítulo 8 nos revela? É por isso que então o céu se cala. É por isso que o julgamento de Deus vai vir sobre a terra, porque Ele vai responder a todas elas. O resultado que nós lemos no final do versículo 5. Então o anjo pegou um incensário, encheu de fogo do altar e atirou à terra. Houve trovões, vozes, relâmpagos e terremotos. A natureza toda foi transtornada, todo o planeta foi mexido, porque Deus respondeu à oração do seu povo. Quando nós olhamos para esse texto, você deve ter perspectiva dois textos paralelos. As pragas do Egito. Só que na praga do Egito, a resposta de Deus ali só foi numa certa região, num certo país. Deus não poupou o seu povo da tribulação. Deus guarda da tribulação, mas não poupa da tribulação e das dificuldades. Ele preserva o seu povo, mas não livra das forças da vida. Só que diferente do Egito, que foi só numa região em específico, e sobre um país, aqui em Apocalipse 8, Deus responde de modo universal. E nós olhamos também, você pode depois olhar com calma, Mateus 24, é o sermão escatológico de Jesus. O Senhor Jesus vai dizer que tais dias foram abreviados por causa dos anos.
porque tamanha seria a angústia da tribulação que nem eles iriam suportar. Deus responde. E qual que é a resposta das orações dos santos diante do Senhor, que está clamando por justiça? Trovões, vozes, relâmpagos, terras. Sua oração não foi perdida. Sua oração não foi perdida. Está difícil, continue firme na presença do Senhor. Não é à toa que nós temos visto o caminhar do final da história, nós temos visto locais que nunca fazia muito tempo que não tinha vulcões, tornados. Quando se ouvia respeito de tornados no Brasil, terremotos, na América Latina nunca houve terremoto. Nós temos tido histórias de terremotos, incêndios devastadores, e nós estamos vivendo uma pandemia. O que é isso? É Deus respondendo às orações dos santos. Continue a orar. Continue a orar fervorosamente. Continue a orar perseverantemente. E continue a orar com ações de graças e louvores. E produzindo. Porque o caminhar de tudo isso nessa terra vai ser difícil, sim. Mas nós estaremos perante Ele, conhecedor das brancas. Ele responderá a todas as nossas orações. Vamos curvar nossas cabeças. Senhor, nós queremos de um modo todo especial te pedir, ó Deus, pelo derramar do Espírito Santo em nós. Que o Senhor guarde e sustente a vida do teu povo. Ó Deus, que nós possamos ficar firmes diante das dificuldades e tribulações e lutas dessa vida, Senhor. Não deixe o desânimo, a tristeza ou a angústia tomar conta das nossas almas. Sabemos que o Senhor não perdeu o controle da história. E muitas das vezes temos a ideia de que o Senhor não irá nos responder. Ó Deus, guarda-nos, ó Pai. Sustenta-nos, Senhor, na tua presença, Deus. Ó Pai, derrama do Espírito Santo abundantemente em nosso meio. Porque todos esses julgamentos da tua parte, Senhor, é um chamado arrependimento, ó Deus. Para aqueles que não são tementes ao nome, para aqueles que ainda não te conhecem, possam ouvir do teu nome e tenham a oportunidade, Senhor, de se arrependerem de seus maus caminhos. Guarda o teu povo, Senhor. Luta a nossa causa, Pai. Guarda os países, ó Deus, onde existe perseguição, Senhor, contra a igreja. Sustenta, Jesus, aqueles que estão em locais difíceis, de tamanha luta, Senhor. Ó Deus, guarda aqueles, ó Pai, que estão talvez pensando em abandonar os teus caminhos, porque as fascinações das riquezas desse mundo têm tomado conta do coração. Ou talvez aqueles que estão pensando em abandonar os teus caminhos, porque a luta tem sido árdua, Senhor, e o desânimo está tomando conta. Derrama do Espírito Santo sobre nós, porque nenhuma das nossas orações irão se perder diante de Ti. É o que nós te pedimos no nome de Jesus. Amém. Os irmãos que estão pela internet, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Lembrando, a partir do mês que vem, a partir do dia 8, nós teremos nova turma de discipulado, será presencial, e as transmissões pela internet irá ser cessadas no dia de semana. Então, a escola dominical já retornou de modo presencial, as reuniões de orações e as reuniões de quinta-feira não será mais transmitido pelo Facebook, serão de maneira presencial. Que Deus abençoe cada um de vocês, em nome de Jesus.